E a Versamune, vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira, deve entrar na fase 3 de testes nesse semestre. O imunizante, desenvolvido em parceria com a USP de Ribeirão, aguarda uma autorização da Anvisa. A CEO da Farmacor Biotecnologia falou sobre os trabalhos com o repórter Samuel Santos. Helena, em qual fase estão os testes da Versamune e o que falta para o imunizante estar pronto realmente? Nós estamos agora finalizando uma documentação que nós tínhamos pendência com a Anvisa para poder começar os testes clínicos. Nós finalizamos toda a parte pré-clínica, que é a parte em animal, com resultados suficientes e seguros para a gente começar os testes em humanos. Então, assim que nós tivermos a autorização, a gente já pode começar o teste de fase 1/2 em voluntários. Por enquanto, depende-se dessa autorização da Anvisa e isso não tem data para acontecer. Não, ainda não tem data. Nós estamos finalizando a documentação, tiveram que fazer várias adaptações do protocolo clínico, principalmente por causa da vacinação que está em estado avançado, né? A maioria da população adulta já está sendo vacinada, então tivemos que fazer algumas adaptações. Tivemos um atraso também no projeto no começo do ano com o fornecedor das doses do nosso fabricante. Foram uma série de eventos que atrasaram o cronograma. Temos a intenção de entregar agora toda a documentação faltante nessa semana ou na próxima para a Anvisa, então tem que aguardar a agência avaliar toda essa documentação, principalmente o novo protocolo clínico, então emitir autorização para a gente começar os testes. Após esses testes autorizados, quanto tempo eles devem levar? E podemos ter a Versamune aí sim no começo do ano que vem? Essa é a nossa expectativa. O teste não é um teste muito demorado, o teste de fase 1/2 são 2 a 3 meses, depois nós temos o teste de fase 3, que é um pouquinho mais extenso, mas vai de 3 a 4 meses. Com isso, a gente já deve ter a fabricação dos primeiros lotes comerciais da vacina e disponibilização deles através do uso emergencial no começo do próximo ano. Agora, Helena, qual que é a importância do Brasil ter uma vacina própria, com tecnologia própria? E mais, como isso pode ajudar na imunização do país? A principal importância é você trazer para dentro do Brasil, incorporar tecnologias que hoje nós dependemos de outros países. Então, você ter uma plataforma tecnológica onde você vai conseguir trabalhar desde a geração da ideia da vacina, da seleção de um alvo, dos testes de prova de conceito, você fazer toda a cadeia de desenvolvimento e fabricação no Brasil. Com isso, você vai ter a capacidade de adaptar as vacinas atuais, se for necessário, por exemplo, se elas começarem a não cobrir as novas variantes, e também para novas doenças, outras vacinas que o Brasil precisa produzir. Você tendo para a Covid a tecnologia de produção inteiramente no Brasil, você gera novos produtos mais rapidamente. Você não depende nem de insumos, nem tecnologia de fora. Você não depende de contratos de transferência de tecnologia, não depende de conhecimento externo para ser incorporado no Brasil. Então, a gente tem essa cadeia toda de conhecimento já implementada, instaurada e sendo fabricada no Brasil. Isso vai acelerar o processo de imunização, isso vai garantir que os brasileiros tenham uma vacina adequada à situação que estamos vivendo, dependendo da variante, isso vai ajudar a controlar a pandemia. Você tocou num assunto importante. As variantes preocupam muito. Agora tem a variante Delta, por exemplo, que os casos estão crescendo no Brasil. A expectativa é que a Versamune seja 100% eficaz contra essas variantes? Nenhuma vacina no mundo é 100% eficaz, mas pelo mecanismo de ação da Versamune, que é muito diferenciado em relação às outras, nós temos expectativa que ela seja altamente eficaz sim, porque ela não combate só através do anticorpo neutralizante, então ela não tem o foco uma variante. Ela tem o foco principal dela é estimular o sistema imune das pessoas a combater a infecção viral. Ela ativa vias específicas que a gente chama células T, que direcionam uma resposta forte do organismo contra a infecção viral. Então, ela ensina o seu corpo a combater uma infecção viral, principalmente direcionado ao coronavírus. Isso vai ser um dos mecanismos que vai ser capaz de controlar a infecção pelas variantes. E a tendência é que a vacina contra a Covid, a Versamune será uma delas, esteja presente para o resto das nossas vidas? Vai ser aquela vacina que nós teremos que tomar todos os anos?
Pela velocidade com que estão surgindo variantes e não existe expectativa de que isso reduza, mesmo que as pessoas estejam, a grande maioria, vacinadas, eu acredito que vai ser necessário, sim, ela se tornar uma vacinação recorrente, como a vacina da gripe, por exemplo, onde assim que você identifica uma nova variante, você já adapta a vacina que você tem e consegue proteger a maior parte da população. Que nós ainda temos uma população que não vai ser vacinada no primeiro momento, como os adolescentes e as crianças, que podem servir de reservatório do vírus e que isso seja transmitido de outra forma depois. Então, tem que ter uma vacinação contínua para a gente não chegar nessa situação novamente. Com a vacinação ampliada, cada vez mais doses aplicadas no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, caminhamos para o fim da pandemia? Em curto prazo, eu acredito que não. Porque nós temos visto outros países que já tinham controlado a pandemia, o ressurgimento, a grande infecção novamente das pessoas por conta, principalmente das variantes e mudança de comportamento, com afrouxamento das regras de isolamento. Então, a curto prazo, não. Com certeza, a médio e longo prazo, a pandemia vai ser controlada, mas ainda precisamos vacinar mais pessoas e ter mais vacinas disponíveis. Helena, muito obrigado pela sua participação, muito boa sorte nesse trabalho e agora, se você quiser, suas considerações finais. Só o que é importante para nós trabalharmos no Brasil é essa cadeia de conhecimento. Então, realmente, trabalhar uma vacina nacional, ter apoio institucional do Brasil, que isso seja uma política de Estado, esse desenvolvimento de tecnologias nacionais. Não podemos viver de cópias, então o Brasil consegue fazer, consegue desenvolver e consegue produzir. Isso só precisa ser estimulado a longo prazo, isso precisa ser um projeto para sempre no Brasil, que sempre tenhamos vacinas em desenvolvimento feitas por empresas e instituições brasileiras. Muito obrigado, Helena. Eu que agradeço.